que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não é governado pela religião. Então, você tem os princípios, você tem a Constituição, você segue aquela Constituição que foi feita pela maioria dos parlamentares, que foi votada pelas pessoas que moram naquele país, e a religião, ela faz parte dos indivíduos daquele país, mas ela não governa, enfim, as leis, né? Quando você faz as leis no país, você não pensa no divino, no sagrado, na religião. Você pensa na população. Isso é um Estado laico. Dá um exemplo para a gente, assim, como que seria diferente de um Estado laico? Como que a religião poderia influenciar no dia a dia da nossa vida aqui no Brasil? Por exemplo, se é eleito no Brasil um presidente que é judeu, né? Os judeus não comem carne de porco, de forma alguma, né? Faz parte da religião. Então, se ele vai colocar a religião acima de tudo para que ele possa fazer as leis, a primeira coisa que ele iria era proibir a carne de porco no Brasil. Você imagina o impacto disso? Toda quarta e todo sábado, a maioria dos brasileiros come feijoada, que vem da carne do porco, e também pensa o impacto disso na economia. O Brasil exporta, né, muita carne suína. Imagina os milhares de empregos a criação de porcos, tudo, né? Se você tem também, por exemplo, um presidente que é testemunha de Jeová, uma das crenças da testemunha de Jeová é não fazer a transfusão de sangue. Isso é uma coisa respeitada, quem é testemunha de Jeová não faz. Então, você imagina o que seria das pessoas que não são testemunhas de Jeová, que moram nesse país e que, por exemplo, teriam leucemia. Como é que iam fazer a transfusão? Então, morre e não faz a transfusão? Então, um presidente, ele não pode governar segundo as leis religiosas. Ele precisa governar, quando a gente fala de um Estado laico, as leis, a Constituição, as leis que regem aquele país. Então, assim, nossa, eu tenho o hábito de, antes de entrar numa reunião, fazer o sinal da cruz. Ok, você quer fazer isso sozinho? Tranquilo. O que você não pode é impor isso numa reunião ministerial, numa reunião de uma estatal. Essas coisas, elas não combinam, né? Elas são coisas diferentes. Cada um atua segundo a sua religião, os seus princípios, sem impor isso a outra pessoa.